Hoje, pessoalmente, eu estou usando muito o NHN, manja, para fazer as coisas, que é uma ferramenta de automação. Eu pessoalmente gosto. Então, vamos fazer aqui alguma coisa aleatória, né? Vamos lá, form, one form event, whatever, URL. Então, não precisa de autenticação, isso aqui é local. Ah, deploy container. Form, nanana, submitted. Ok, então aqui não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou precisar, numa tabela, salvar as informações, né? Então aqui, data, que eu tenho a data table. Eu vou ter que inserir uma linha. Essa linha, eu não tenho nenhuma tabela criada, então vamos criar aqui uma tabela. Data table, create data table. A tabela vai ser o que? Vai ser containers. Aqui, coluna, eu vou ter que adicionar na verdade, o ID já está aqui, né? Mas eu vou colocar hash ID para a gente colocar um ID em hash. Eu vou adicionar uma coluna container image. Se eu vir aqui rapidinho no github.com e pegar aqui nesse projeto que eu fiz, Postgres as a Service.online, aqui eu tenho Docker, aqui eu tenho as informações. Então, é isso daqui que eu utilizo, né? Então, eu vou precisar da identificação do container, a imagem, a porta e a expose, né? Então, hash container image internal port. Beleza, então internal port eu vou colocar aqui. Pode ser como number. O que mais eu vou precisar? Password, vamos dizer que é um banco de dados, né? Então, user, string, password, string. O que mais que eu preciso? Image, port, expose. Eu vou colocar internal port aqui, eu já coloquei. Então vamos adicionar aqui uma coluna external port. Eu vou colocar aqui com number também. Posso mexer isso aqui de posição? Posso. Então vou colocar esse external port perto do internal port. E expose port vai ser aqui um number também. Então vamos adicionar essa coluna aqui. Expose port. Ok. Então, internal, external, expose, Postgres, password a gente já tem, o usuário e a senha, né? No caso o usuário é o Postgres, mas vai que seja um outro banco de dados. O que eu vou precisar também? Eu vou precisar do caminho, né? Então, disk image file. E vamos ter que adicionar aqui disk image. Vamos colocar aqui mount point, na verdade. Point. Beleza. Deploy resources limits CPU e memória. Então, vamos lá, adicionar aqui. CPU vai ser number. Poxa, mas número não sei se ele vai aceitar quebrado, né? E RAM, né? Então aqui eu vou colocar number também. Então aqui a gente já tem todas as informações, né? Criamos aqui a tabela, bonitinho, containers. Então vou vir aqui, tabela containers. O hash eu crio em outro momento. Container image, expose port, internal port, external port. Então, container image, eu já sei que eu quero usar Postgres Latest, porque é o que já está aqui, né? Então, a gente já começa com um serviço só para não aumentar a complexidade. A porta interna vai ser sempre essa. A porta externa pode ser qualquer uma. E a porta para ser exposed, a gente também
coloca a mesma, né? Então, a porta interna, a porta externa e a porta que pode ser exposta, o usuário é post gris. Na verdade, o usuário não precisa pôr, né? Porque aqui no file não tem a necessidade de você pôr, você já sabe que o usuário é post gris, a senha vai ser post gris também. O disk image file, isso daqui é Linux, né? Então vou ter que trabalhar com Linux. CPU, vamos pôr um CPU 1 GB, vai. Vamos colocar um vCPU e 1024 MB de memória RAM. Então beleza. Eu vou precisar de todas essas informações do meu formulário, né? Então eu vou vir aqui de novo no meu workflow, personal workflow. Nesse meu formulário, eu vou ter que adicionar o quê? Vamos lá, add form element. Então, não. User, sinceramente, eu não preciso adicionar muita coisa. Eu posso colocar CPU, beleza. Vou colocar RAM, beleza. Eu vou colocar disco, beleza. CPU, RAM, disco, né? Que é o que ele precisa mexer aqui. O resto a gente já sabe que é isso aqui. E external port, eu vou colocar... Internal sempre vai ser essa, né? Expose, a gente pode colocar expose e external uma diferente. Então, vou colocar aqui external port. Beleza, então eu vou salvar isso daqui. Agora eu tenho esse formulário, né? Que eu posso executar ele aqui. CPU 1 RAM 1024 MB, disco... vamos colocar aqui 1024 megas também, external port, vou colocar 5432, que é a porta do Postgres, beleza. Agora, stop listening, deixa eu parar aqui. Então é isso, né? Agora, execute previous nodes. CPU, RAM, disco. Ficou faltando aqui um elemento nesse formulário. Eu acho que eu deletei sem querer. Tem que parar aqui de rodar ele. O disco é add expose port text. Então, beleza. Executar passo. CPU 1, RAM 1024. 1024, disco 1024. Expose port 5432, que é a porta do Postgres. Submit, beleza. Aí aqui eu vou salvar esse output e eu vou mandar para cá. O que eu preciso pegar aqui? Apenas isso. RAM vem para RAM. CPU vem para CPU. Disco vem para... tá faltando aqui. Disk image file, mas não tem o disk size, né? Então vamos vir aqui de novo no meu banco de dados aqui, containers, add column. Disk size. Então, eu vou adicionar essa coluna. Eu vou atualizar aqui. E tem aqui, disk size. Beleza, esse tamanho. CPU RAM disco. E eu vou fazer o seguinte. Aqui no expose e no external, eu vou colocar a mesma coisa. Então, beleza. Internal vai ser essa daqui. Expose e external vai ser essa daqui. Então, na hora que eu executar, só o hash ID que está nulo, mas não tem problema, a gente lida com isso depois. Vamos adicionar um status aqui também, né? Um campo de status, adicionar campo status. E o status inicial vai sempre ser nothing. Então, beleza. Toda vez que eu preencher esse formulário, eu vou preencher o status com nothing. Então, beleza. Aí eu vou ter uma automação que vai ser, por exemplo, um cron. Essa automação aqui, ela vai rodar a cada 1 minuto. O que ela vai fazer? Ela vai data table, ela vai pegar as colunas dessa tabela aqui e ela tem que dar um match em todas as condições. Qual que é a condição? Status tem que ser nothing.
Então, se eu dar um execute, eu já tenho aqui, né? Status nothing. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um workflow. Então, se eu vim aqui no Figma, a gente pode fazer exatamente esse workflow aqui, né? Vamos lá. Eu preciso fazer algumas coisas, né? Então, a primeira coisa de tudo é eu tenho que criar o disco, né? Primeiro de tudo que eu tenho que fazer, criar o disco. O segundo de tudo que eu tenho que fazer vai ser criar ou vai ser formatar o disco. Terceiro vai ser montar o disco. Então eu vou precisar fazer essas três coisas aqui: criar o disco, formatar o disco e montar o disco. Então, vamos lá. Próximo item. Então, eu vou fazer um SSH. Eu vou precisar de um servidor para fazer um SSH, né? Então, deixa eu... talvez eu consiga fazer aqui no meu terminal mesmo, para ser bem sincero. DD. O DD funciona aqui porque eu estou rodando em Mac, então tá perfeito. Então, eu vou fazer aqui um SSH. Esse SSH... Poxa, isso aqui tá num container, vai ser foda de eu conseguir fazer um SSH aqui. Então eu preciso instalar um Docker em algum Linux que eu tenha na minha rede. Aí eu posso utilizar alguma plataforma de nuvem. Então vamos aqui, console.aws.com. EC2. Onde que eu tô? Paris, beleza. Eu vou lançar uma instância aqui. Vai ser com o quê? Vai ser com Debian. O que eu posso utilizar aqui? T3A. Eu vou colocar esse aqui com meio GB de memória RAM, tá? Não te preocupa, a AWS tem um storage muito bom, para ser bem sincero. Então aqui eu vou colocar 30 GB, GP3, que é bom, SSH de qualquer lugar do mundo. Não estou preocupado agora com SSH. Deixa eu ver aqui. Keeper, Linux Paris, terminal, CD, downloads, ls pipe grep Paris. Tá aqui, então eu vou utilizar essa aqui. Então, beleza, vamos criar essa instância. Então, instâncias. Eu vou ter que criar não vou criar um Elastic IP para ela não, porque primeiro a gente não vai estar precisando utilizar muito, né? ssh-i Linux Paris admin arroba, e aí eu pego aqui o IP da instância. Connection refuse, connection refuse, connection refuse, connection refuse. Uma hora vai entrar. Beleza. Yes. Comando mais. Tarará. Apt update. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Sudo menos apt update. Então já vamos vir aqui. Wiki. Eu sei que meio GB de RAM é pouco, mas eu tenho um migué. Você não colocaria meio GB de RAM, tá? É porque eu estou fazendo isso no ambiente de teste. Mas eu vou colocar aqui um swap. Então eu sempre tenho esse negocinho aqui no final. Copy paste, sempre funciona. Eu vou adicionar 2 GB de swap, porque sinceramente é uma máquina que eu vou deletar logo. Se você fosse fazer isso de verdade, jamais que você utilizaria swap. Você ia utilizar memória RAM de verdade, né? Apt upgrade -y, então aqui ele vai atualizando. Enquanto isso, vamos vir aqui Docker Engine. Vamos pegar aqui Docker Engine, install Docker Engine no Debian e tem que rodar esse comando aqui primeiro, só esperar esse aqui terminar. Enquanto isso, vamos montando aqui no meu NHN. Então eu vou pegar um item. Sinceramente, eu não quero que retorne tudo, eu quero que retorne 1, tá? Então retorna apenas 1. Se tiver mais que 1, não retorna. Eu quero que só tenha um item aqui para facilitar. Vou fazer um SSH.
Esse SSH ele vai executar um comando. Eu vou fazer um setup de uma credencial. O host é esse aqui que eu peguei na AWS, né? Então, beleza. Esse é o host, a porta é 22, o usuário é admin. Não vai ser com senha, vai ser com private key, né? Admin, esse é o host, private key e passphrase. Então, terminal, keep the local version, install the... Qualquer um desses aqui tá bom. Deixa eu abrir um novo terminal aqui. New window. Deixa eu só pegar para ver aqui sem te mostrar. CD downloads cat linux. Então begin private aqui and aqui. Ok. Então eu vou colocar aqui private key, não tem passphrase. Vou dar um save. Conexão funcionou com sucesso. Aqui o Linux já está de boa. Então eu já posso fechar aqui. Eu já sei que aqui eu já tenho uma conta que ele vai funcionar para acessar esse servidor. Eu já posso rodar aqui o comando do Docker para rodar as coisas. Aqui eu posso... Em um momento eu já vejo esse comando que eu tenho que executar. O que mais? Vamos continuar no Docker aqui, né? Só copy paste. E... Beleza, enquanto ele vai instalando o Docker aqui, quando eu tiver o Docker instalado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um disco. Como que eu vou criar esse disco? Eu vou fazer o seguinte. Para mim, criar um disco é simples. dd, vai ser pesquisa, cara. Você não precisa saber isso de cabeça. dd, input file vai ser /dev /0. E output file vai ser /home /user /admin /docker Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar o ID, né? Então ID do usuário. Não quero com espaço, né? Claro, para não dar problema. Aqui eu vou colocar disk image. O que eu vou fazer aqui? Input file, output file, block size vai ser 1 mega e count vai ser a quantidade de blocos de 1 mega que eu quero. Meu disk size vai ser de 1024 megas, 1 giga. Então o que eu tenho aqui? Eu vou pegar zeros e vou escrever nesse arquivo aqui. A quantidade vai ser 1024 blocos de 1 megabyte. Então, só para ficar mais claro, image.iso, né? Vamos colocar .img, perfeito. Depois que eu executar isso aqui, executei, o que eu vou fazer? Fdisk não. Vamos só executar isso aqui primeiro, né? Vamos lá, então. Isso aqui está criado. O Docker está instalado, muito provavelmente. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, né? Então, vamos executar esse passo aqui. dd failure to open. Claro, porque esse caminho aqui não existe, né? Então, primeiro o que eu tenho que fazer? mkdir -f. E aí eu tenho que criar, né, esse diretório aqui, mkdir -p, né? E aí eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Agora eu vou executar. E agora ele está executando. Beleza, executou, criou um arquivo de 1 GB lá. Então, se eu for aqui cd /home admin docker 1, eu vou encontrar aqui um arquivo. Se eu der um ls-l, ele tem aqui 1 GB, ls-lh, tem aqui 1 GB, exatamente. E aí, para mim criar uma imagem nesse disco aqui, o que eu tenho que fazer? mkfs. Eu vou fazer em xfs, pessoalmente eu gosto de xfs. Então é isso, eu sei que é esse comando, eu vou fazer aqui, né? Então vamos lá. Eu vou colocar nesse comando aqui mesmo. Depois que ele terminar de criar,
mkfs.xfs. Eu vou pegar o arquivo aqui, né? O nome do arquivo. mkfs.xfs. Provavelmente isso aqui vai funcionar. Deixa eu executar aqui e ver se vai. mkfs. Claro que não, né? Olha como é que tá formatado isso aqui, poxa vida. Eu tenho que colocar aqui 1, né? Que é o ID dessa instância, mkfs.xfs not found. Então, talvez mkfs-t xfs, mkfs-help. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. -t. Então, ele vai usar xt2, né? Então, se eu só fizer isso aqui, beleza. Então, posso só fazer isso aqui. mkfs, não preciso colocar xfs nem nada, ele vai criar em xt2, tudo bem. Então, se eu executar esse passo aqui, ele vai criar um arquivo de 1 GB e ele já vai criar um file system nele. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar uma nova pasta, mkdir, e aqui vai ser o mount point. Esse mount point, ele vai ser onde eu vou montar esse disco, né? Então, se eu mkdir mount point, mount disk image em mount point, wrong fs type, bad option, super block, missing code, the master may have more information, age or helper code pager helper program, wrong file system type, mount -p, mount -help, bind, movie, label, source. Não quero -a. Source, target. Então, mount disk image para mount point. Será se eu não consigo montar então assim? Então mkfs -type equals xfs disk image. xfs na mkfs.ext4. Beleza, então vamos tentar montar assim. Aqui eu vou ter que fazer com ext4, senão não vai funcionar. -type igual ext4. O file system não vai funcionar. Depois que eu criei o file system, eu vou ter que mkdir isso daqui. Eu vou colocar mount point. Beleza. Então eu vou criar um mount point. Depois que eu criar um mount point, o que eu vou fazer? Vou fazer esse mount, né? Então, mount essa imagem, né? Então, cadê aqui o disk image? Eu vou fazer um mount dessa disk image nesse mount point. Então, beleza. Aqui eu criei o mount point. Então, se eu salvar isso aqui e executar tudo agora, vamos ver se ele vai dar erro. Deu erro porque eu já criei, né? File exists. Então, o que eu vou fazer? cd.ls, cd.ls, rm-rf docker. Cd docker. Vou vir aqui. E o mount point, cd.point, rm-rf docker. Beleza, então vamos ver o que acontece se eu executar isso aqui agora.
Failed setup loop, nananã. Deixa eu ver aqui qual que foi o problema então. mkdir dd. Beleza, o dd aqui já estava funcionando. O mkfs aqui funcionou. Mkdir "-p", talvez. Todo mkdir tem que ter "-p". "-p", talvez esse foi o problema. Depois aqui eu tenho o mount, né? Então, beleza. Vamos tentar fazer isso aqui. Talvez faltou um "-p". Pode ser que seja isso. Então, ls cd docker ls cd1 ls, ele criou aqui ls df-h. Deixa eu ver se ele montou alguma coisa que ele não montou nada, né? Ah, claro, porque o admin não vai ter permissão para montar, né? Então eu teria que fazer um sudo. Isso aqui não vai funcionar, eu teria que fazer um sudo, né, para fazer isso aqui. Então, group, não, usermod -a adiciona no grupo. Eu vou adicionar o usuário admin no grupo sudoers, no grupo sudo. Usermod, user sudo, é o contrário então. Então, sudo admin. Perfeito. Então, talvez agora ele funcione, porque ele talvez tenha permissão. Vamos ver se ele vai conseguir executar. Ainda deu erro. Wrong file system type, superblock, nananã, missing, nananã. Vamos dar uma analisada nisso aqui. ls -lh, mount disk image, mount point. Qual que foi o código que foi executado aqui? mkdir mount sudo mount mkfs. Deixa eu disk image mount. Por algum motivo ele não está criando com isso aqui. Talvez eu não salvei, né? Vamos dar um save aqui. Então, cd ponto rm-rf. Ah, não vou dar rm-rf porque não vai rolar, né? Em docker 1 e o mount mount point cd ponto rm-rf docker. Beleza, agora vamos tentar executar de novo. Talvez esse ext4 não salvou. Eu dei um Ctrl S para ver se ele salvava. Eu sei que se eu rodar isso aqui com root ele funciona. Então deixa eu fazer o seguinte: vs code, new file. Deixa eu trocar todas essas ocorrências aqui por 2, né? Então vamos lá. Que aí eu crio aqui um outro. Ctrl C, CD. Rodar daqui. Does not exist. cd home /home admin docker ls cd2 ls. Ele criou o mount point. O que ele não criou foi isso daqui. Por quê? Por que que ele pulou isso daqui? Queria criar um disco enorme, né? Porque eu não coloquei o block size aqui. Ah, por causa disso aqui, ó, JSON disk size, que também
também está aqui como código, né? Esse que foi o problema que aconteceu. Aqui eu vou colocar 1024. Então, beleza, cd.. rm-rf docker. Se eu rodar isso daqui, ele deveria funcionar perfeitamente. Beleza, ls-blk, você vê que está aqui montado 1 GB. Então, a gente faz por partes, não tem problema. Isso aqui teoricamente funcionou. Aqui ele está dizendo wrong file system type, bad option, bad superblock, missing code page helper program. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colar esse código que eu acabei de mexer aqui, eu vou puxar as informações de novo. Então aqui vai ser admin docker o ID do banco, né? Então esse aqui vai ser o banco ID número 1. dd nananana, e esse aqui onde está 2 vai ser o ID número 1 de novo. Count, aqui vai ser o disk size, então vamos lá, count disk size. mkfs, aqui vai ser o ID do banco. Disk image, mkdir, aqui de novo, né, vai ser o ID do banco. Mount point, sudo mount, e aqui vai ser o ID do banco. E aqui por final vai ser de novo o ID do banco, né? Que esse aqui é a configuração de disco. O que isso tem que funcionar? Isso aqui tem que funcionar com o usuário admin, né? Então eu vou pegar aqui tudo que for 2 aqui eu vou colocar 3, então, né? Ctrl Fn F2 eu vou colocar 3, só para a gente testar aqui com o usuário admin se tudo vai funcionar. Vamos quebrar isso aqui por partes. mkdir cannot create directory ls-lh tá com root. Então vou fazer o seguinte, sudo mkdir sudo dd sudo mkfs sudo mkdir sudo ok. Então se eu rodar tudo com sudo, ele deve executar. Tararara, beleza. Deixa eu tentar executar agora com isso. Beleza. Então, standard output, creating file system, ok. Vamos dar um ls-blk. Então a gente já tem aqui o que a gente criou, perfeito. ls cd docker cd2 ls sudo umount point ls cd.ls rm-rf2 sudo rm-rf2, perfeito. Então aqui eu já consigo criar esse workflow. Uma vez que o meu standard out deu certo, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em data table, eu vou colocar aqui update row. Então, fazer o seguinte, adiciona if. Então, if standard output string, se ela não estiver vazia, eu vou colocar aqui, a saída dela vai ser update row. Esse meu update row caiu aqui, o que vai acontecer? Eu vou atualizar, add condition. Então, eu vou vir na minha tabela de containers, eu vou pegar todas as condições, eu vou pegar o ID
Vou vir aqui no get rows, vou pegar o ID, vou adicionar aqui. E eu quero adicionar apenas o status. Então eu vou fazer o seguinte: apenas o status foi para disk created. Então beleza, aí ele executa. Então na próxima vez que isso aqui executar, ele não vai encontrar nada, porque o status disso já é disk created. E aí o que eu vou fazer? Outra coisa aqui. Vamos lá. Vou criar aqui a cada 1 minuto, eu vou pesquisar nessa tabela. Então, get new entries. Então, esse aqui vai ser get new entries. E esse aqui vai ser get disk created entries. Então, aqui eu vou pegar apenas as entradas que os discos foram criados. Então, esse aqui vai executar a cada 1 minuto. E aí eu vou entrar aqui nos meus containers, status disk, eu vou colocar aqui disk created. Foi assim que eu coloquei? Beleza, foi assim que eu coloquei. Então aqui eu tenho um output, eu não quero que retorne tudo, eu quero que retorne apenas um. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que executar um comando para mim poder criar o arquivo do container, né? Então vamos lá, execute ssh, né? Ssh, execute command. E o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui a minha conta SSH criada, né? Então ele vai executar um comando. Esse comando vai ser seguinte: expression working directory command execute. Deixa eu pensar, porque eu já tenho isso criado aqui, então eu só vou dar um copy. Cadê o meu? Eu já tenho isso aqui criado. Version não é necessário, né? Então apenas isso daqui. Deixa eu fechar isso daqui. Isso daqui eu posso só colocar aqui. Então eu vou ter que criar esse arquivo, né? Então eu vou vir aqui. Vai ser um cat IOF? Não vai ser cat IOF, vai ser. Caramba, eu esqueci o touch, né? Para você criar o arquivo. Depois que você cria o arquivo, echo. Poxa, é isso mesmo, echo. Então, eu vou dar um touch. O que eu vou precisar? A mesma estrutura de diretórios que eu tinha aqui, né? Então, vamos começar aqui o workflow de novo, só para a gente poder pegar. ls, cd docker, cd1, ls. Então, aqui eu tenho que criar o arquivo, né? Então, vou dar um pwd. Esse aqui é o diretório. Então, vou fazer o seguinte. Touch. O que vai ser aqui? ID. Beleza, tem o ID. Ups. Aí eu vou colocar aqui o que? Meu Docker Compose file. Docker compose.yaml. Beleza, criei o arquivo Docker compose.yaml. Aí o que eu vou fazer nesse Docker compose.yaml? Eu vou dar um echo de tudo isso daqui. Então eu vou vir aqui no meu VS Code, Visual Studio Code. Ups. E para mim dar um echo de tudo isso, eu vou fazer simplesmente assim, echo. Vou colocar aqui isso, vou colocar aqui isso. Então eu consigo só vir aqui, beleza. Aí eu tenho vários echos aqui. Como que vai acontecer? Postgres, username eu ainda não tenho porque eu não criei estrutura de usuário, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Postgres. E vai ser assim, pg.1. Image, Postgres latest, a gente já decidiu. Ports, user random port for the client. Então aqui vai ser a nossa expose port, né? Então deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui, né? Então tirar isso aqui. Expose port. Aqui vai ser a mesma coisa. Expõe essa porta aqui. A senha, eu não criei a senha, vai ser Postgres mesmo, né? Então não tem problema. Mas eu já tenho ela aqui por default, então eu vou escrever aqui, né? Não tem problema, não me custa. CPU aqui, então CPU aqui. E RAM, como está em mega, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar isso aqui, aqui. Então vai ser basicamente isso.
exemplo, papapá. Beleza. Então, se eu executar esse passo aqui, vamos ver o que acontece. Demorando. Deixa eu vir aqui desse lado ver se aconteceu alguma coisa. Aconteceu nada ainda. Ah, mas isso aqui vai dar ruim. Por que que vai dar ruim? Porque eu tenho que dar um echo nesse arquivo aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui no final eu tenho que fazer o seguinte, né? Vem aqui, vou até o final, escreve nesse arquivo. O primeiro vai ser para gravar, então só escrever de novo. Agora se eu der um execute step, vamos ver o que vai rolar agora, né? Agora ele deve estar escrevendo no lugar certo. Se eu der um ls aqui, watch ls, em algum momento ele tem que escrever um arquivo aqui. Ainda está trabalhando ali, então standard output, cannot touch, permission denied. Oops. Por que cannot touch? Ah, permission denied, porque eu vou precisar do sudo, né? Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo como se fosse root, né? Então vamos colocar aqui com sudo também, né? Então sudo touch, e aqui do primeiro echo até o último, vamos salvar também. Vamos executar esse passo de novo. Tudo erro. Mas já tem aqui um Docker Compose.yaml. Então vamos ver aqui. Caixa Docker Compose.yaml. Tá vazio. Criou, mas ele não executou os echos. Vamos ver se... Por quê? Permission denied. Então vamos fazer o seguinte aqui. Os echos estão com sudo? Estão com sudo. Sudo echo nananã dentro desse arquivo. Sudo touch. Ah, permission denied, porque se eu der um ls-lh root rm docker compose.yaml, yes. Eu vou criar o arquivo. Se eu fizer o seguinte. Por que que tá dando permission denied? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse aqui é o meu arquivo, sudo echo. E aí eu vou ter que colocar dentro desse arquivo aqui. O primeiro escreve, os outros adiciona. Eu vou fazer o seguinte, o primeiro aqui também vai ser sudo touch. E aí aqui eu vou criar esse arquivo. Beleza, então deixa eu só colocar de novo, né? Só para ter certeza que eu não estou ficando louco. Vou dar um execute step. Ainda está dando erro. ls. Então, rm docker compose. Yes. Vou fazer o seguinte, vou pegar só as primeiras linhas aqui então. Então, sudo touch. Beleza. Agora vamos lá. Sudo echo a in docker compose permission denied ls-lh root. Eu não consigo escrever. Read write. Então tem que dar um chmod mais w docker compose chmod 777. Ups. Sudo chmod 777. Não deveria utilizar 777, não faça isso.
mas eu fiz porque sim, tá bom? Aqui não é um ambiente de produção, lembre-se dessa informação. Não trabalho aqui como se fosse produção, estou fazendo apenas o mais rápido possível, tá bom? Então aqui aparentemente tudo deu certo agora. Cat Docker Compose, e a gente já tem aqui então porta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá vindo aqui 1, 2, 3, 4 mesmo? Não, não tá vindo 1, 2, 3, 4. Por que tá 1, 2, 3, 4? Porque aqui não está modificado corretamente, né? Então, isso aqui já está errado, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse aqui, que as portas estão alteradas. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo. Docker, nananã. Deixa eu copiar tudo isso daqui. Fica mais fácil, né? Então, aqui vai ser expose port, aqui vai ser CPU e aqui vai ser RAM. Então, tá. Deixa eu só fazer o seguinte. CPU, RAM e external port, né? Então, vou quebrar aqui. Então, CPU, RAM e external port. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Volumes. Aqui é o volume que a gente criou, né? Aonde que ele fica? Var username dbdata e aqui var li PostgreSQL data. Então aqui o nome do nosso volume ele já está definido, né? Então posso vir aqui dar uns Ctrl Z. Home, JSON ID, Docker Compose, em vez de ser Docker Compose. Aqui é Mount Point, acredito eu. Então deixa eu dar um Ctrl V aqui agora. Então ls aqui, Mount Point. Deixa eu dar um rm-rf nesse Docker Compose rapidinho aqui. Sudo rm-f Docker Compose, perfeito. Tá, agora eu quero criar ele do jeito certo. Vamos ver. ls cat Docker Compose. Então já está aqui. Um CPU, 1 GB de RAM, a porta de exposição é essa daqui e o usuário é Postgres, né? A senha, né, do usuário é Postgres, né? Eu tenho que adicionar esse aqui também. Então, vamos encontrar aqui. Pam, pam, pam. Nossa, aqui é difícil de ver, hein? Postgres. Image, aqui, ó. É esse carinha aqui que a gente tem que mexer. E aqui vai ser o password. Perfeito. Então, ok. Que eu não preciso executar de novo, né? E aí, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou colocar um if. Esse if standard error is empty, eu vou querer que ele venha aqui update data table. O que eu vou fazer? Vou dar um update rows. Eu vou fazer o seguinte: choose containers. Eu vou querer só aqui o update status, match all condition, ID vai ser esse aqui, o ID 1, né? Então o ID tem que ser igual a 1, e aqui vai ser Docker Compose created. Então esse vai ser o novo status. Beleza, então agora se eu tentar executar isso aqui, não vai retornar. Se eu tentar executar isso aqui, não vai retornar, porque eu mudei o status. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu só tenho que fazer o spin up container. Acho que é apenas isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Não, esse aqui é get
ready environment. Aqui vai ser docker compose created. Então eu vou executar isso aqui, ele vai me retornar isso, ssh, executar um comando. Eu já sei que o jeito que ele funciona é isso daqui, né? Então essa é a estrutura dos meus arquivos, né? Então aqui eu vou ter o docker compose. Então o que eu vou fazer? É bem tranquilo, né? cd, e aí que eu dou docker compose up-d, detached, e aqui ele deveria conseguir subir o container, né? Então, vamos ver se ele vai subir o container. No configuration file provided. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, melhor ainda. Working directory, e eu só executo o comando assim. No such file or directory, no configuration file provided. Aqui é uma expressão, né, Pedro? No configuration file provided, not found. ls cat docker compose. Vou fazer o seguinte. Então, docker compose -f, unable to get image, permission denied while trying to connect to Docker API. Então deixa eu fazer aqui. Docker. Por quê, Pedro? Qual que é a diferença? Sudo. Mas aqui eu vou ter que fazer sudo. Ele vai ter que baixar a imagem do Postgres. Então o que eu vou fazer? Rapidinho. cd.ls docker container run Postgres. Permission denied while trying docker systemctl status docker docker enable active running lsblk top. Ok, deixa eu ver o que mais que pode ser. cd1 sudo docker compose up-d -f. Ele tem que pegar a imagem aqui primeiro, né? Então vamos baixar a imagem do Postgres. Docker compose down. Down. Eu devo ter escrito alguma coisa errada, mas tudo bem. Então beleza, agora se eu executar isso aqui. Docker sudo docker ps. Então a gente tem aqui, ele criou aqui, deixa eu colocar aqui com um pouco menos de zoom. Então, username dbid, vou dar um caixa nesse docker compose aqui. Aqui ó, eu não fiz alteração, então aqui eu vou ter que mexer, mas tudo bem. Você viu que ele criou aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar tudo isso daqui e a gente vai fazer esse processo do zero, mas eu preciso corrigir isso daqui primeiro, né? Então, essa parte tá aqui, get disk created. Então, aqui onde o disco foi criado, eu tenho aqui no services, aqui eu tenho que modificar pelo ID, né? Então, vai ser Postgres 1. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Beleza, salvei. Vamos lá. ls docker com
Eu posso só dar seta para cima aqui, dar um mais, ls, sudo umount point, cd.ponto, ls, cd.ponto, rm-rf docker, sudo rm-rf docker. Então, beleza. Vamos ver se isso aqui funciona agora de verdade. Esse schedule trigger ele não vai funcionar porque ele ainda não está publicado, então eu vou fazer tudo isso aqui meio que no mock. Deixa eu só remover isso daqui. Então vamos lá. Eu quero um vCPU, 512 MB de memória RAM, 768 MB de disco e eu quero que exponha a porta 6789. Submit. Beleza, ele criou a entrada. Então, ele já pegou aqui o meu primeiro item, ele está criando ali o meu tudo, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Sudo docker ps ls cd docker ls cd 2 ls sudo docker ps. Ele não subiu por algum motivo aqui o meu container, né? Eu coloquei aqui para ele executar o comando para fazer o up. Standard error. No such file. Por quê? Porque aqui eu coloquei. Por que ele executou esse aqui errado? Por que ele está com 1 aqui? Ah, ele pegou 1 porque em algum momento eu não fiz a atualização. Então aqui update rows, docker compose created. Aqui ele pegou o meu... Ele não salvou a modificação aqui, tá vendo? Aqui eu teria que fazer um if, né? Como eu fiz nos outros, eu esqueci de fazer essa parte aqui e fazer um update rows, né? Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Mais fácil eu copiar isso aqui, né? Então, copy paste. Eu vou só adicionar isso aqui. Então, primeiro, como eu fiz, deixei isso aqui passar. Deixa eu vir aqui no meu initN rapidinho. Eu vim aqui no meu data tables, containers, e aqui eu vou colocar no meu status do primeiro, em vez de docker compose create, eu vou colocar done, né? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, if standard error is empty, nesse caso não vai estar empty, vamos executar esse workflow aqui novamente, né? Agora, sudo docker ps já está aqui, né? Então a gente pode ver o meu Postgres 2, né? Então maravilha. O que eu posso pegar aqui? Standard error. Por que ele deu esse erro aqui? Primeiro deixa eu ler o erro, né? Execute network 2 default creating network 2 default created creating nanana. Ok, não sei te dizer porquê. Então, ao invés de eu fazer esse if aqui, eu vou só modificar. Claramente, todo teste, tá? Pelo amor de Deus, não faz isso em ambiente produtivo sem validar, tal, tudo bonitinho. Status vai ser done. Então, vou executar aqui. Na hora que eu tentar executar isso aqui de novo, ele já para aqui, porque o status já foi feito. Vamos fazer de novo? Execute workflow. CPU, eu vou querer... vamos tentar aqui com o número quebrado. 0.7 CPU, eu vou colocar 249 MB de memória RAM, diz que eu vou querer 678 e a porta vai ser essa daqui. 4567. Então, beleza, enviei. Ele está criando o meu disco. Se eu tentar de novo, ele atualizou. Criou meu arquivo. Iniciou a minha instância. Se eu tentar executar de novo, tudo está funcionando. Sudo docker ps. Temos aqui, né? Agora mais uns bancos de dados. Created 7 seconds ago, about 1 minute ago. Por algum motivo ele está com status de restarting.
e não está com status de réu, então docker logs. Deixa eu ver aqui, docker logs. Deixa eu tentar pegar esse, qual que é o problema? Sudo docker logs. These Docker images are configured to store database data in a format which is compatible with pg-ctl cluster, specifically using major specific config names, directory names. This better reflects how Postgres works itself and how Postgres are to be performed. Se also nanã. Sinceramente, copiar. Isso aqui eu não vou pensar muito rapidinho não. Chat GPT, cola. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, cd ponto, ls, cd2, né? Cat docker compose. E eu vou dar aqui eu criei um disk.iso e montei no meu file system com ext4. A ideia é criar uma ISO mounted para especificar o tamanho do Postgres sem que ele ultrapasse x megabytes. Ok. Usar a mesma versão antiga. Descubra qual versão criou. Entendi. É como que se... Volumes. Nananana. Quando o arquivo atingir 5 GB, depois que começar a falhar. Ok. Esse container foi criado agora. Segunda recomendação nova Postgres 18. Talvez seja isso aqui então o problema, né? Então vamos fazer o seguinte. Docker compose -f docker compose down, sudo docker compose -f docker compose down, cd cd1 ls, cd3, perfeito. Então, o que ele falou para a gente fazer aqui é utilizar este caminho, né? Eu estou utilizando até o data, então não vou utilizar até o data, eu vou fazer apenas isso. Vamos modificar este script que está aqui. Beleza. Vamos tentar de novo. CPU 1 RAM. Vou colocar 2 para dar uma variada. RAM vai ser 1, 2, 3. Diz que vai ser não, aqui é muito pouco. Vamos colocar 10, 25, né? Para ser mais aleatório. O disco vai ser isso aqui. Expose port vai ser isso aqui. Beleza, criei. Então vamos agora docker cd.ls, ele criou um 4, cd4 ali, ls, sudo docker ps. Então aqui, beleza, up, era só essa alteração que precisava mesmo, de uma engine Postgres para outra, né? Eu não posso adicionar o diretório data, tá resolvido. A porta que ele deve estar sendo exposta é a 8766, vamos testar? Então se eu vim aqui na minha Amazon, eu vim aqui em Security, Inbound, deixa eu fazer o seguinte, Security Groups,
edit inbound rules, a porta que eu coloquei, add rule, custom TCP, eu vou colocar aqui all traffic na porta 8766, foi que eu coloquei. Não, all TCP, ICMP IPv4. Pô, não queria ser sem port range. Custom. Caramba, agora tem bastante coisa. Vou colocar aqui custom TCP nessa porta. Então, Postgres TST. Save rules. Aqui vai ser para todo mundo. Aqui vai ser para todo mundo. Save rules. The Beaver. Eu tenho The Beaver aqui. The Beaver eu deveria ter. The Beaver. Download. Mac. Vamos instalar aqui rapidinho The Beaver. Tarará. The Beaver. Open. Confirm. Do you want to create? Não precisa. Vou conectar aqui num Postgres. MySQL Maria Postgres. A conexão vai ser no meu EC2 aqui, instances. Vamos pegar aqui o IP da instância, né? Cadê? IP da instância. Host database vai ser o Postgres. A porta vai ser a 8766, né? Que a gente criou. O usuário é Postgres, a senha é Postgres. Vou dar um finish aqui. Se eu tentar conectar, vamos ver se ele... tem que fazer o download do driver, né? Então, beleza, conectou. Temos um Postgres aqui, up and running. Então, é isso que eu tenho para dizer. Não precisa de código, não precisa de nada. Você precisa desenhar o que você quer e, cara, pesquisa. Manja? Pesquisa e faz acontecer. Eu já fiz isso uma vez, para mim é fácil fazer de novo. Mas é só isso que eu tenho para dizer, tá bom? Essa aqui seria uma implementação rapidíssima. Fiz aqui em 1 hora e 10 minutos a parte de criação. A parte de deleção também ia ser rapidinho. Meia horinha você consegue fazer. 8 horinhas de trabalho, vamos dizer ali um dia intensivo, você consegue criar um MVP pronto para o mercado, tá bom? Então é isso que eu quero dizer. Em 1 hora eu consegui fazer a criação, mas meia hora eu faço a deleção. Em 8 horas você consegue criar um produto pronto para o mercado, utilizando aqui o front-end, utilizando o back-end, utilizando o Docker, o Linux e todas essas ferramentas, ok? Eu utilizei o NHN porque realmente é uma ferramenta que eu estou utilizando mais ultimamente. Faz as coisas serem muito mais rápidas, como você pode ver aqui. Eu consegui fazer isso tudo muito mais rápido. Se eu fosse programar em Python, como foi o que eu fiz aqui, eu demoraria muito mais tempo, mas você pode utilizar o que você quiser. Python, Java, NHN ou qualquer outra plataforma, beleza?